Boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar nesta noite, que possamos desde já nos sentir amparados pelo seu amor, por esse pensamento sublime que Ele faz envolver a todos nós quando buscamos uma casa espírita ou buscamos qualquer templo religioso na Terra, que é a alma dele que nutre esses lugares e que tem nos nutrido por muitos anos. Que nesta noite possamos estar mais conectados a Ele e receber dele a consolação de que necessitamos para as nossas dores e para as nossas dificuldades. Nessa noite, eu gostaria de fazer algumas reflexões em torno de um tema, de um fato que é algo absolutamente presente em nossas vidas e com a qual nós teremos que lidar mais dia ou menos dia, que é a morte. Essa senhora que poucos gostariam de receber a visita, mas que todos nós temos um dia, um horário marcado com ela. Ela virá trazer algo para nós. Só que a nossa cultura, infelizmente, talvez em razão do materialismo que ainda domina os corações na Terra, construiu ideias falsas em torno da morte e tem as divulgado por muitas e muitas vidas. Nós temos recebido essas ideias. Em razão disso, a morte tornou-se um tema tabu, nós não falamos sobre isso. É considerado algo até que dá má sorte, né? Algo que não se deve comentar. E é curioso, né, que talvez aquele fato mais certo da vida de todos nós não possamos falar sobre ele. Mas não venho aqui falar com tons fúnebres, porque o que o Espiritismo nos revela sobre a morte talvez seja das realidades mais consoladoras que compõem a criação infinita de nosso Pai. Porque o Espiritismo ele traz para nós leis divinas, ele as revela, as explica, assim como Cristo uma vez o fez. E em torno da morte não é diferente. A própria composição da doutrina espírita, por ter sido nos dada por espíritos, já é um testemunho absoluto de que a vida é eterna e permanente. Porque se estudamos uma doutrina que nos foi dada por aqueles que não têm mais esses corpos que nós temos, que já atravessaram o umbral do túmulo, é certo que há vida depois. Iniciar o estudo da doutrina é desde já começar a adaptar a nossa alma a essa realidade da criação infinita. O Livro dos Espíritos traz muitas notícias, né, sobre este fato com o qual todos nós teremos que lidar. Nós podemos trazer alguns elementos até para a gente compreender e retirar esse véu doloroso, desesperador que a gente projetou sobre a morte. Nós podemos começar imaginando uma diferença, né? Uma palavra que nós utilizamos muito na doutrina espírita, que é desencarnação. A palavra desencarnação, ela não é sinônimo de morte. Nós a utilizamos assim por uma questão de facilidade, mas não é exatamente sinônimo de morte. Morte, no sentido específico da palavra, é a cessação da vida orgânica dos corpos vivos, materiais. Morrem todos os seres vivos. Tudo que está na Terra, tudo que nós contemplamos com estes olhos está caminhando para a morte ou então já morreu. Emmanuel diz isso. É apenas um fenômeno de desorganização da matéria orgânica, que perde a sua capacidade de funcionar em equilíbrio, retorna à Terra e dá origem a mais vida. Isso é a morte orgânica, a morte física. Acontece também com os nossos corpos. A desencarnação é um fenômeno diferente. Ela pressupõe a existência de algo além, antes e depois da morte, que é o espírito imortal. Porque quem encarna, quem toma um corpo, a palavra encarnar, tomar um corpo, é o espírito. E quem deixa o corpo, desencarna, também é o espírito.
A morte e a desencarnação nem sempre ou quase nunca acontecem ao mesmo tempo. Às vezes a gente imagina que o processo de desligamento do espírito seja imediato, mas não funciona dessa forma. Assim como a reencarnação é um processo contínuo, que tem várias etapas, o processo do espírito ir se adaptando com seu novo corpo físico, a morte também é um processo que não é súbito. Porque se fosse súbito, seria sofrível, seria um baque. Então, ela é gradual. Uma das grandes preocupações que nós trazemos em torno da morte, que nos causa o medo, né, a preocupação, o medo dela, é de imaginarmos que a morte causa dor. Só que pelo que os Espíritos nos revelam no Livro dos Espíritos, a morte mesmo é indolor, não tem dor. Não faz diferença se você morreu dormindo, num acidente. A morte em si, para o aspecto físico, ela é tão rápida que passa como sem dor nenhuma. Porque os centros neurais são desligados, você não sente mais e passou. Então, sobre o aspecto físico, a morte não envolve muitos sofrimentos. Pode haver sofrimentos na doença que a precede, ou se ela for demorada, né, algo desse tipo. Mas doença todos nós a temos, durante toda a nossa vida. E nem por isso a gente se desespera o tempo inteiro. Então a doença que vai preceder a nossa morte também não precisa ser algo dramático. Mas o pavor que temos da morte, ou a imagem de que ela é dolorosa, tem um fundamento. Mas não é um fundamento físico, porque não é uma dor física. A morte envolve um processo de altas consequências morais para o espírito imortal. Então ela traz dores morais. E aí é um pouco mais complicado. Então as dores que enfrentamos no processo de desencarnação, elas têm origem no exercício do nosso livre-arbítrio enquanto vivos. Não é a questão do corpo. E existe sim uma questão de aflição do corpo, mas é questão das doenças. Agora, aquele sofrimento que estão relatados às vezes nos livros espíritas, ou que a cultura traz dos infernos, aquilo tudo tem causa moral. Aí já é um pouco diferente. Então nós já podemos fazer essa distinção entre o momento da morte e o momento da desencarnação. Em geral, a desencarnação acontece alguns dias depois da morte, ou pode demorar um pouco mais, a depender da situação do espírito. O que nós aprendemos com a doutrina espírita é que, sendo cada espírito um ser único, um mundo em si próprio, cada morte é uma morte especial, é diferente. Então não podemos fazer normas muito gerais. Um ponto que podemos trazer é lembrar de nosso Pai, que é Deus. Ele não iria colocar na nossa jornada algo que tivesse os caracteres que a gente imagina que a morte tem, de aniquilamento, de destruição da vida. Isso é incompatível com a bondade de Deus. Então, uma das grandes características dos nossos amigos, os primeiros cristãos dos tempos apostólicos, porque eles não tinham doutrina espírita, não tinha a mediunidade explicada, não tinha nada disso que a gente tem hoje. Como então que eles tinham aquela fé? Como eles sabiam que a vida era eterna? Porque eles se sentiram amados pelo Cristo e se sentiram amados por Deus. Então, uma das grandes características da fé na imortalidade da alma é você se sentir amado por Deus. Porque se o Deus que é eterno me ama, Ele não iria me criar para desaparecer. Isso é incompatível com o amor. Então, nós podemos ficar explicando a imortalidade, mas senti-la em nossas vidas e viver como um ser imortal, isso a gente só consegue quando a gente ama. Por isso que o Livro dos Espíritos e a doutrina do Cristo nos recomenda a caridade. Porque a caridade, sendo o amor em direção ao outro, constrói o amor em nosso coração e faz refletir em nós o amor de Deus. Não podemos amar a Deus se não amamos os nossos irmãos. Então, não basta você saber intelectualmente que há vida depois do túmulo ou do que acontece com o corpo. Você precisa amar, mesmo que não saiba de nada disso que eu vou dizer hoje. Se você ama, se sente amado, a morte não é nenhum problema para você, porque você sabe que o seu Criador vai te sustentar para sempre.
Sendo assim, o que nós percebemos sobre a questão da morte acontece também na reencarnação. Não há nenhuma reencarnação, assim como não há nenhuma encarnação que passe ao desamparo da providência divina. Sendo os atos mais supremos da vida do Espírito aquele que a inicia e aquele que a finda na Terra, Deus providencia um amparo permanente. Na encarnação, no processo de reencarnação, para aqueles que quiserem ler, nós podemos encontrar na obra Missionários da Luz. André Luiz explica muito bem como acontece um processo de reencarnação e como a providência está permanentemente atuando. No que tange a desencarnação, vocês podem consultar o livro Obreiros da Vida Eterna, que traz vários casos de desencarnação que percebemos também que em todos eles está lá a presença dos benfeitores atuando. E um dos casos que está no livro Obreiros da Vida Eterna é a desencarnação, a morte de Dimas. Este caso recebeu até um pequeno filme, curta-metragem, que está no YouTube. Eu recomendo a todos que o vejam, de 11 minutos. Vocês podem procurar, a morte de Dimas está lá. Que traz o que está no livro de André Luiz, explicando como acontece a desencarnação. E é bom a gente refletir isso, por quê? Porque quando acontece a morte, a nossa ou de alguém, nós imediatamente vamos ativar as nossas memórias do passado. Então, se a gente tem acreditado no inferno, ou no aniquilamento, ou em qualquer doutrina severa que nos ensinaram no passado, nesses fatos da vida, eles vão vir em nosso coração. Aí não tem doutrina espírita que ajude. Então, é bom a gente ir preparando o nosso coração para novas realidades da vida, para que quando nos depararmos com essa situação, a gente já tenha os olhos para ver o que realmente está acontecendo ali. Porque está acontecendo algo ali com plena e permanente atuação da providência divina. Então, eu recomendo que vocês vejam o caso da morte de Dimas. E esse caso é interessante, porque Dimas, ele foi um médium na Terra, ele morre por tuberculose, ali nos 50 anos, não teve uma vida muito longa. Uma vida de poucos recursos materiais, teve a sua família, se esforçou muito, renunciou muito para servir na tarefa da mediunidade. Então ele teve uma vida razoavelmente exemplar. Não foi uma coisa impressionante, como os mártires viveram, mas teve uma vida bem vivida sob o aspecto das leis divinas. Então a morte dele é cercada de cuidados especiais. Ele está passando pela tuberculose, está já no fim da sua resistência orgânica e os benfeitores já estão atuando. Quando o corpo já acusa o encerramento da vida, do fluido vital, os espíritos já iniciam um processo de amparo do seu corpo e do seu espírito para que ele se desligue. Um primeiro fato interessante que está no vídeo e também no livro é que a esposa de Dimas, naturalmente, que acontece com todos nós sentimos muita dor pela morte dos nossos entes queridos. E a esposa de Dimas estava razoavelmente angustiada, um pouco desesperada, com a perda do marido numa idade de 50 anos. E aí, com o pensamento dela, veja a força do pensamento. Ela estava criando uma rede por amor, gente, não é algo que devemos julgar. Ela estava criando uma rede fluídica em torno do corpo do marido, que estava prendendo ele à terra e dificultando a desencarnação. Então veja, por isso que precisamos trabalhar a nossa fé, porque nesses momentos nós não vamos querer impedir que as leis se apliquem, mas nós vamos contribuir para que elas se apliquem com amor. Se ela estivesse ali conectada com o amor de Deus, com aquela fé, ela estaria envolvendo o marido em luz, não em redes que o retinham. E aí, mas os benfeitores naturalmente eliminaram a rede, envolveram ela num campo de mais esperança, ela saiu daquela vibração. E aí os benfeitores criam um campo fluídico que envolve o corpo de Dimas. Porque o que acontece muito nas desencarnações é que os que ficam para trás ficam muito tristes. Essa tristeza às vezes entra no nível da desesperação. Isso afeta o morto, ou afeta aquele que está atravessando o túmulo. Como ele já tinha alguns méritos, ele foi protegido dessas vibrações pela intervenção dos benfeitores. Então, os pensamentos de tristeza, de desolação, não estavam afetando ele, mas porque ele tinha méritos para isso. Por isso que eu disse que a morte envolve dores de origem moral.
Se Dimas não tivesse tido uma vida exemplar, ele não ia dispor dessas proteções. Talvez o seu processo fosse mais doloroso, mas ele teve. Então ele é envolvido. Aí os benfeitores começam um trabalho complexo de magnetização para desligar o seu espírito. É um trabalho que não é imediato, ele gasta várias horas até dias, mas tudo muito bem amparado. Eles permitem que Dimas faça uma prece final que é muito bonita. Tenhamos nós essa sorte de perceber que a vida está se esvaindo, que a nossa jornada está se encerrando e que possamos ter a lucidez para fazer uma prece. Os benfeitores interferiram para que ele tivesse essa lucidez em meio às crises da tuberculose. Então ele faz uma prece muito bonita, roga o amparo da mãe desencarnada. A mãe chega, sustenta ele nesse processo. Então o amor não esteve ausente na morte de Dimas. Então eu recomendo que vocês vejam, porque é algo que estimula a nós também termos uma vida exemplar. Porque refletir sobre a morte, ou refletir sobre a temporalidade da vida, é justamente para que vivamos melhor hoje, não esperando algo que vai acontecer no futuro, porque a ação é sempre no presente. Então eu recomendo que vocês vejam esse vídeo, é muito bonito. Outra coisa interessante sobre o fato da morte em nossas vidas é que, sendo talvez um daqueles mais importantes acontecimentos da vida do espírito encarnado, ele está predeterminado pelo plano reencarnatório. O que quer dizer isso? Isso está no capítulo que fala sobre a lei de liberdade, no livro dos Espíritos, que eles dizem sobre a fatalidade da morte, do momento da morte. Eles dizem que cada um de nós, quando iniciamos a jornada na Terra, já temos não a data, mas um tempo próprio para deixar a jornada na Terra. Então, os espíritos que dirigem a evolução de cada um de vocês sabem exatamente quando vocês vão deixar o corpo físico. Muitos de nós também sabemos, inconscientemente, mais ou menos como morreremos e quando morreremos. Esse conhecimento não é consciente porque iria interferir na nossa vida. Imagine, né? Se a gente soubesse quando iria encerrar as nossas atividades aqui, seria difícil. Mas o espírito às vezes sabe, inconscientemente. Então ele sente mais ou menos o ritmo da vida, como está percorrendo, porque é um fato determinado. Só que ele pode ser modificado de duas formas. Também pela nossa conduta moral. Nós podemos prorrogar a nossa morte, viver um pouco mais, ou podemos antecipá-la. E aqui é um pouco complicado antecipar. Como nós antecipamos a morte? Quando nós encarnamos, nós recebemos uma quantidade determinada de fluido vital, que é uma energia que sustenta a vida no corpo. Por exemplo, quando estamos doentes, essa energia está em baixa. Aí vem o passista, vem uma prece, concede mais fluido vital, ou mais energia. Então, nós somos energia e necessitamos dela para viver. Então, por exemplo, o determinado reencarnante recebeu fluido vital para 70 anos. Então, ele vai viver 70 anos. A energia dele vai dar. Agora, se ele tem uma vida moral, do aspecto moral, perturbadora, ele vai gastar esse fluido vital antes da hora. Se ele se legar aos vícios, se ele reter os ódios, as mágoas, se ele for uma pessoa má, não agir no bem, ele vai começar a gastar esse fluido vital e eventualmente ele vai desencarnar aos 50 anos, aos 40 anos, ou não sabemos quando. Ele antecipa, ele interfere no planejamento encarnatório em razão da sua conduta moral. Isso é o que nós chamamos de suicídio indireto. André Luiz passou por isso. Quando ele desencarna, ele descobre depois, que tinha passado por essa situação. Porque ele na Terra teve uma vida de desgaste em alguns vícios, da bebida e em outros tantos, e aquilo foi gastando o seu fluido vital, ele morre um pouco antes da hora. Em razão disso, ele tem um sofrimento do outro lado da vida, como um processo pedagógico. Isso é o suicídio indireto. Tem o suicídio direto, que é um ato de profunda agressão contra a própria vida, que nós conhecemos muito bem os casos que acontecem. É quando nós interferimos diretamente no momento da nossa morte. Esse é dos mais graves, porque ele causa uma desorganização tão grande na nossa vida e na vida dos nossos entes queridos, e isso cria uma culpa e um peso muito grave para o suicida. É muito grave o suicídio.
o direto. O indireto também é grave, mas não tanto. Agora, existe uma outra possibilidade, que é você, por exemplo, este caso, ou um outro caso, a pessoa tem fluido vital só para 50 anos, só que ela teve uma vida exemplar, atendeu às oportunidades que Jesus estava propondo para ela, serviu no bem, se esforçou em desenvolver suas virtudes. Ela pode receber o que nós chamamos de moratória. Quem recebeu várias moratórias foi Divaldo Pereira Franco, ele conta nas palestras. Ele já teve no limiar da morte umas três vezes, né? E aí ele vai, tem aquele episódio, uma doença que quase o mata, e os espíritos deliberam, concedem mais força para ele, mais fluido vital, e ele segue vivendo. Por quê? Porque ele mereceu. Porque a vida para ele ainda era útil na Terra. E aqui não temos que medir o nosso valor moral pelo tempo da nossa vida, viu, gente? Isso não tem nada a ver. O caso de Divaldo, que já está aos 90 e poucos anos, é porque ele desempenha uma tarefa de essencial importância na Terra, que necessitava continuar. Então, se vivemos 20, 30, 40, isso não interfere no nosso valor moral, porque nós não sabemos quais são os planos de Jesus para nós. Mas, se quisermos, podemos adiantar um pouco, prorrogar um pouco, né, o tempo de vida na Terra, agindo no bem, sendo útil, aproveitando verdadeiramente a vida. Então, essas duas situações podem acontecer. Por isso, não é necessário se preocupar com a morte. Às vezes as pessoas têm muito medo, meu Deus, não é necessário, porque é um prazo determinado, já está fixado. É muito difícil você interferir nesse prazo. Mas isso não quer dizer que devamos agir com negligência, sem preocupação ou sem conservar a nossa vida. Preocupação não é uma palavra muito boa, né? Ocupar-se com a nossa vida. Então a gente tem que conservá-la, mas não se tornar paranoicos com preciso preservar aqui, preservar ali, isso não é necessário. Então vamos acalmar em relação a isso, já está decidido. Vamos fazer o melhor hoje e entregar para Jesus que Ele conduz o restante, né? Sobre o temor da morte, talvez uma das grandes questões que o causa, como já mencionei aqui, esse medo, às vezes um pavor. Tem pessoas que têm um pavor, né? É algo até que desenvolve algumas doenças. Talvez esteja relacionado com as ideias que construímos várias em várias vidas em torno da morte. Então, infelizmente, nós aprendemos que deve existir um tal de inferno, ou de que temos uma vida única, cuja sorte é definitiva, ou seja, depois que você morre, está definido para onde você vai, não tem apelação. Aprendendo essas coisas de tantas e tantas vidas, é natural que tenha medo. Porque se eu tenho uma sorte definitiva, vou morrer, vou passar a eternidade do lado de cá ou do lado de lá, a gente tem medo, né? Isso não é assim. Essa é uma doutrina falsa, assim como é a doutrina do aniquilamento, a doutrina do ateísmo, de que não há vida depois. Todas elas são falsas. Se nós nutrimos essas doutrinas, a gente tem um pouco de dificuldade de experienciar a morte. Porque pensemos, para o sensualista, para aquele que cultua apenas o corpo e não vê nada depois, a morte para ele é um absoluto terror, porque extingue tudo que ele foi, tudo que ele era. Então ele preocupa-se em quê? Fazer o máximo, gozar ao máximo antes, porque ele não tem preocupação nenhuma depois. Essa é uma doutrina muito presente ainda nos corações. Talvez, na verdade, em alguns países, meus amigos, essa é quase que uma cultura popular. Nos países nórdicos, por exemplo, o ateísmo é generalizado. Na China, em determinadas regiões do Oriente, é como se fosse assim, todo mundo tivesse absoluta certeza de que morreu, acabou. E eles vivem assim, né? E é doloroso, porque dessa forma nós vamos viver desconsolados, porque a vida é cheia de intempéries, de dificuldades, então é difícil. Essa doutrina é difícil. Então o convite do cristianismo e do espiritismo é que removamos essas ideias dos nossos corações, substituindo pela verdade que Jesus revelou na ressurreição e que o espiritismo traz cabalmente com a comunicação dos espíritos, que é: a vida segue para sempre, a vida é imortal.
Essa é a única verdade compatível com a bondade infinita de Deus. Então temos que trabalhar isso em nós. Mas o pavor da morte, ele pode estar relacionado com outro fator. São as culpas que nós trazemos. Quando a gente tem uma vida de desequilíbrios, que violenta muito as leis divinas, mesmo que a gente disfarce aqui, o nosso espírito registra todas as violações e a nossa consciência sabe exatamente que estamos percorrendo o caminho errado. Nesse caso, mesmo que a pessoa não manifeste conscientemente, ela tem muito medo da morte, porque ela sente que a prestação de contas está chegando. É outra das causas do medo da morte. E será que há uma prestação de contas? Será que há um juízo final de que falava Jesus, de que falava as Escrituras? Tem uma mensagem que está na Revista Espírita, não me recordo qual ano, que os Espíritos falam, sobre o juízo final. Será que tem, não tem? Porque a teologia estabeleceu que tem, Nós conhecemos o que eles explicam. E os Espíritos disseram, tem. Mas nós passamos por esse juízo final todos os dias, e especialmente no fim de todas as nossas vidas na Terra. Então ele é final, só que ele é múltiplo, ele acontece várias vezes. Por quê? Se nós recebemos a oportunidade da vida na Terra para aprender, para nos desenvolver, é absolutamente normal que haja um balanço. A nossa prefeitura não faz um balanço no final do ano, de 45 dias, bastante tempo, porque fizeram muitas coisas, tem que fazer um balanço. Então a gente tem que fazer um balanço também, geral, da vida na Terra. Acontece com todos os espíritos, queiramos ou não. É obrigatório. Paulo de Tarso, na sua carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, ele diz assim, que todos nós seremos compelidos a comparecer perante o tribunal do Cristo, para prestar contas, para receber aquilo que fizemos com o uso do nosso corpo, para o bem ou para o mal. Porque Paulo de Tarso já sentia que há uma lei moral no universo infinito. E nós temos que prestar contas diante dessa lei. E isso acontece. E sobre isso é interessante esse fato, dessa revisão da nossa vida, porque às vezes pode imaginar assim, nossa, mas eu não lembro de nada que aconteceu há tantos anos, Aquela época da minha vida eu não tenho as recordações precisas, como é que eu vou fazer um balanço? O encarnado às vezes tem dificuldade para lembrar, mas o espírito não tem. Tem um relato no livro Voltei, que é este livro aqui do irmão Jacob, que ele conta o processo de desencarnação dele. E é interessante o que ele diz sobre isso, sobre essa questão. Ele estava ali no processo de desligamento e ele tem esse fenômeno. O que acontece? Ele diz assim, vi-me diante de tudo o que eu havia sonhado, arquitetado e realizado na vida. Insignificantes ideias que emitira, tanto quanto meus atos mínimos desfilavam absolutamente precisos ante os meus olhos aflitos, como se me fossem revelados de roldão por estranho poder, numa câmera ultra rápida instalada dentro de mim. Transformara-se-me o pensamento num filme cinematográfico, misteriosa e inopinadamente desenrolado, a desdobrar-se com espantosa elasticidade, para ser o Criador assombrado que era eu mesmo. Então veja o que o irmão Jacob está relatando. O espírito dele estava em desencarnação, não havia completado. E acontece um fenômeno na alma dele, e ele passa em revista como um filme, toda a vida. Quem era o autor desse filme? Ele mesmo. Isso acontecerá com todos nós. Às vezes demora um pouco. Não quer dizer que vai ser rapidamente como aconteceu com o irmão Jacob. Às vezes a gente fica um tempo no mundo espiritual e de repente volta tudo e você vê. Mas isso acontecerá com todos nós. Porque o espírito não tem problema de memória. Ele lembra de tudo. E aí a pergunta que fica, Será que vamos gostar de assistir esse filme? Será que será um filme de terror, de suspense, um drama?
ou uma comédia, ou um ato de fé, um testemunho de fé, o que será esse filme de nossas vidas? Esse filme está sendo gravado hoje e todos os dias, e nós vamos vê-lo ao final. Esse momento, imaginem, para o Espírito, deve ser algo de profunda revelação, porque vendo um filme, tudo que ele fez, não tem como ele esconder nada dele mesmo. Porque às vezes a gente se nega, né? Faz o mal, acha que é o bem e fica se negando, fica dando uma de bonitão. Mas chega na hora de ver o filme, você está vendo, você vê o que você fez, se você era o vilão ou não. Não tem como fugir deste filme. Como nós vamos ver? O que nós vamos ver? Jesus nos concede a graça de escrever o roteiro deste filme. Não é um filme que você vai assistir lá no cinema, sabe o que vai acontecer? Pode ser que seja bom ou ruim. É um filme que você é o diretor, você escreve o roteiro, faz a filmagem, você é tudo neste filme. E nós vamos vê-lo. Temos que refletir sobre isso. Se estamos preparados para assistir este filme. E aí eu fico pensando sobre essa situação, né? E nós entendemos um pouco a lição do perdão. Porque quando a gente vê um filme, veja, um filme, eu estou ali, mas eu estou aqui, né? Então é como se eu fosse um personagem do filme, eu não estou vivendo, eu estou só assistindo. Se eu desenvolvi em meu coração uma dureza, se eu olhava com muito rancor para determinadas situações da vida, se eu não tolerava determinados comportamentos dos outros, eu não vou conseguir tolerar quando eu vê-los em mim mesmo. Então, a minha falta de perdão com os meus irmãos, neste momento, vai se transformar na falta de perdão contra si mesmo, porque é você no filme. Então, você vai ver você fazendo coisa errada que na vida você não perdoou, você não vai conseguir se perdoar. E é por isso que a gente entende quando Jesus ora no Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, como também perdoamos os nossos devedores. Talvez seja neste momento que a gente vai ver que isto é uma verdade. Porque se eu consigo perdoar as ofensas que me são desferidas, com que eu vivo aqui, quando eu ver eu fazendo, eu vou conseguir me perdoar. E aí eu não vou entrar na culpa, naquele remorso perturbador que produz os infernos espirituais. Então, devemos lembrar dessa lição, faz muito sentido, né, neste momento. Sim? Esse filme só dessa encarnação? A princípio, sim. A princípio, a gente vê o filme dessa encarnação, pergunta da Odete. À medida que vamos nos desenvolvendo enquanto espíritos, a nossa memória espiritual vai se alargando para abarcar outras vidas. Então, às vezes, nessa, nós fomos uma pessoa boa, mas em outras não. Por isso que a gente precisa amar aqui, para conseguir amar aquele lá dos outros filmes, quando a gente for compelido a assisti-los. Isso acontece. Chega um determinado momento da nossa evolução espiritual que a gente não pode seguir adiante sem assistir os filmes das nossas vidas. Naturalmente, a gente assiste um por um para não causar muito pânico, mas a gente precisará. Neste momento da desencarnação, a gente passa essa vida. Mas à medida que o espírito está no mundo espiritual, ele vai se desmaterializando, ele vai recordando de fatos de outras vidas. Só que a misericórdia divina é tão grande que ela não permite que a gente se lembre de coisas com as quais a gente não vai conseguir lidar. Então, a nossa memória é bloqueada pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, quando a gente não consegue lidar com determinadas situações. Por isso que o Espírito ele não vai lembrar de tudo de uma vez. Ele lembra aos poucos, na medida em que é útil para o seu aprendizado. Veja quão magnânimo é nosso Pai. Mas vamos ter que lembrar. Vamos ter que lembrar. E aí, de tudo isso que a doutrina espírita traz sobre a morte, de como ela ocorre, do que acontece, que ela nos traz, a mensagem central, que eu a mencionei no início e ao longo da fala até agora, é a mensagem da imortalidade. Essa mensagem, meus amigos, ela tem uma conotação extremamente profunda, porque muito pouquíssimos, vivem na Terra como espíritos imortais.
A maioria de nós vive como encarnados que vão desaparecer com a morte. A gente só tem preocupações transitórias. A gente só gasta o nosso tempo com coisas passageiras. Muitos poucos vivem como seres imortais. Aí é diferente. Por isso que é uma mensagem central. E sendo a mensagem central da nossa evolução espiritual, foi aquela que o Cristo deu mais atenção. Então ele oferece todo o percurso do seu Evangelho, oferece o testemunho e a exemplificação das leis morais, com as curas, com as parábolas e para lá e para cá. Só que precisava ter um fato na vida do Cristo, essencial, que era a crucificação e a ressurreição. A crucificação para nos dar o testemunho de que no mundo de provas, expiações, para que a gente saia deste nível, a jornada vai ter um pouco de sofrimento. Mas ele passou sem cair, sem temer e sem perder a fé em Deus. Por isso que precisou ser necessária a crucificação. Mas o segundo fato mais importante que ele dá o testemunho, que é da ressurreição. A doutrina do Cristo seria sem sentido algum se ele não tivesse ressurgido dos mortos. Se ele não tivesse aparecido para os seus discípulos e para todos aqueles que o amaram e dar o testemunho absoluto de que a vida segue para sempre. Sem isso não haveria cristianismo. Paulo de Tarso diz, em determinada situação, começaram a duvidar da ressurreição, porque muito poucos a testemunharam, e Paulo de Tarso pregava para lá e para cá, e alguns dos membros das igrejas que ele fundou começou a duvidar da tal da ressurreição. E aí ele diz, se nós estamos duvidando da ressurreição, a doutrina que professamos é vã, a nossa fé sem sentido é vazia, porque é mesmo. Porque a doutrina do Cristo é uma doutrina não para corpos encarnados que vão desaparecer em alguns anos. Ela é uma doutrina para espíritos que vão permanecer para toda a eternidade. Ela só faz sentido na eternidade. Ela foi desenvolvida para a eternidade. Por isso que a ressurreição precisa para nós ser um testemunho não de tristeza, como foi a crucificação, mas de glória. Infelizmente, as teologias explicaram que a ressurreição era algo que acontecia só com Cristo. E acontecia com nós, com a graça de Deus, se Ele permitir. Se Ele tivesse de bom humor no dia. Mas isso não é assim. Não foi isso que Jesus ensinou. A ressurreição acontece para todos. Naquela época não poderíamos falar em reencarnação ou em vida espiritual, não seria difícil de entender. Então falaram em ressurreição do corpo, da carne. Mas a ideia é, tem vida antes e tem vida depois. Acontece com os justos e acontece com os injustos. Este foi o testemunho do Cristo. Por isso que a gente precisa lembrar disso. E essa talvez seja a principal mensagem do cristianismo. A principal mensagem que o Espiritismo traz é dar as provas de que nós somos espíritos imortais. Paulo de Tarso, num filme, o personagem Paulo, um filme que saiu esse ano chamado Paulo, o Apóstolo do Cristo, que relata apenas o final da vida dele. Ele está lá conversando com um centurião romano, um cidadão romano de alta estirpe, eles estavam conversando. E aí ele fala assim, por acaso você já navegou? Você já esteve no mar? E aí o romano diz sim, naturalmente. Quando nós estamos na praia, descemos a nossa mão, Paulo de Tarso falando para ele, com as duas mãos e colhemos um tanto de água do mar, imediatamente essa água começa a escorrer pelos nossos dedos e a voltar ao mar. E ele diz assim para o romano, esta água que está voltando ao mar é a vida dos homens. A maioria dos homens vive para esta água, esta pequenina quantidade de água que a gente toma com duas mãos e que rapidamente ela se esvai e volta para o oceano. Mas aí ele diz, eu, depois do Cristo, vivendo para o reino de Deus, segundo Ele me propôs, conforme Ele me salvou, eu vivo não para a água que cai, mas para a água do oceano. Porque o oceano é a vida em abundância que Jesus nos prometeu. Ele não nos prometeu glórias para a vida que está escorrendo das nossas mãos, neste instante. Ele quer que vivamos para a vida do oceano, que é a eternidade.
Veja o ensinamento, né, de Paulo, tomando uma imagem simples, trazendo um ensinamento profundo. E a pergunta que fica, será que a gente está vivendo para a vida que está ali escorrendo rapidamente entre os nossos dedos? Ou será que nós estamos com a capacidade de levantar a cabeça e olhar para o horizonte, ver o oceano, ver que a vida é abundante, imortal e eterna e infinita? E vivemos para isso ou não? É uma pergunta. Jesus às vezes falava, às vezes ele se referia aos vivos como mortos, né? Então, na parábola do bom samaritano, quando o fariseu perguntou para ele, né, o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna, aí Jesus fala, né, faça isso, faça aquilo outro. Se fizer isso, viverás. Faça isso e viverás. É curioso Jesus falar para um vivo que se ele fizer isso, ele vai viver, né? Porque vivendo ele já está, segundo o corpo. Mas Jesus estava se referindo à vida espiritual. Essa é diferente. Porque se nós vivemos para o mal, vivemos violando as leis de Deus, isso é morte espiritual. Porque a gente vai ter uma vida difícil aqui. Quando chegar do outro lado vai ser mais sofrimento. Volta de novo para tentar novamente. O mundo espiritual para os culpados é uma permanente aflição. É disso que Jesus falava quando se referia à morte eterna ou morte espiritual. Não é que você morreu, mas é porque você está tão desconectado da vida de Deus, do amor e da sabedoria de nosso Pai, que você vive como um morto. Você vive em sofrimento. Então, a mensagem central é: vamos viver para a imortalidade. Vamos preencher a nossa vida aqui hoje de eternidade. O que é isso? Em vez de gastarmos muito tempo com coisas passageiras que precisam ser renovadas todos os dias, vamos pelo menos separar algum tempo de nosso dia para fazer algo que não precisa ser renovado, que vai para a eternidade, que é o desenvolvimento das nossas virtudes, da nossa fé, conhecimento de habilidades, da arte, das ciências, de qualquer coisa. Isso fica para a imortalidade, para a eternidade. O bem que a gente faz fica para a eternidade. Agora, se nós nos preocupamos apenas, como diz Emmanuel, com fenômenos alimentícios e de reprodução, só com o que você gasta no corpo e vive pelo corpo, é uma vida cheia de morte. Porque tudo que a pessoa faz tem prazo para terminar. Se ela não faz nada que não tem prazo, que é eterno, ela vive uma vida vã, uma vida difícil depois. Então, a mensagem central que a doutrina espírita traz acerca da imortalidade da alma, da vida permanente, é que não devemos ter medo da morte, porque a morte se revela com tudo isso apenas como um momento de renovação, como um convite à mudança, à continuidade em outros níveis. Mas temos que ter medo de algo, sim, que é desperdiçar a vida. Porque a vida desperdiçada traz muita dor e sofrimento. Disso a gente tem que ter medo, não da morte. É curioso, acontece muito, porque nós temos uma vida aqui e a nossa vida lá. Então nós temos afeições aqui e algumas afeições do outro lado da vida. Quando acontece a reencarnação, o espírito sai de lá e vem para cá, os espíritos lá eles ficam um pouco tristes, abatidos, por quê? É como se o espírito que estava lá estivesse morrendo para o mundo espiritual, para nascer na carne. Ele se afasta por algum tempo daquelas afeições e vem para a carne. Então, enquanto estamos celebrando o nascimento de um bebê aqui, lá do outro lado, não que haja desespero, mas eles estão um pouco entristecidos, porque alguém lá deixou de ser para ser aqui. Contrariamente, quando nós morremos aqui, para muitos de nós, há uma festa espiritual do outro lado. A mesma festa que a gente faz quando alguém está grávida, uma mulher está grávida e dá à luz. A gente não fica alegre, um bebezinho? Hoje eles estão nascendo já rindo, né? Uma coisa impressionante. A gente se alegra com aquilo, que é vida que segue, que se renova. Isso acontece com o espírito que desencarna. Do outro lado da vida, às vezes a festa, o povo está pedindo, venha, já está bom suas lições, já fez o que deu, volte, vamos adiante. E lá recebe com festa. E aqui a gente faz funeral, né? Às vezes um funeral, um luto que dura muito. Mas a gente tem que lembrar disso, porque é só uma passagem, é só uma transição. Emmanuel tem um relato que está no livro Recados do Além.
esse eu até gostaria de ler, que é muito interessante, é bem curtinha. Um suicida desfere o golpe mortal e entra no mundo espiritual. E aí ele entra, retoma a consciência, e aí ele diz assim: meu Deus, onde é a morte em que entrei? Ele estava querendo saber onde estava a morte, porque ele tinha se matado, não morreu, estava procurando pela morte. Aí uma voz, que era a voz da consciência, diz para ele: meu filho, sairás da morte tantas vezes quanto sejam necessárias, mas da vida jamais. Nós jamais saímos da vida, porque isso é determinação de Deus para que vivamos para a eternidade. Da morte a gente vai sair quantas vezes forem necessárias. O poder de Deus vai nos renovar quantas vezes forem necessárias, mas da vida a gente não sai jamais. Esse suicida muito provavelmente sofreu um baque, né? Porque ele estava querendo acabar com a dor dele, desaparecer, e descobre que não é possível, que a vida é permanente. Vamos lembrar disso. Vamos nos lembrar dessas verdades que são muito consoladoras, sobretudo quando a gente a vive. E tem uma situação curiosa que está no livro do irmão Jacob também, que é sobre os funerais, os enterros. Porque às vezes a gente se abate muito, muitos parentes têm uma reação exagerada, né? Tinha uma certa época que tinha até as carpideiras, você contratava para ela chorar no seu velório, se você não tivesse muitas afeições, né? Para fazer uma festa, uma coisa ali. O que acontece com o espírito? O irmão Jacob teve a graça, ou não, né, de presenciar alguns fatos do seu próprio velório. Ele estava em processo de desencarnação. E aí ele não, naquela época se fazia velórios nas residências, né? E aí ele estava na rua. Ele não conseguia, segundo a orientação do Dr. Bezerra, ele não poderia entrar na casa, não seria bom para ele. Ele estava só vendo o pessoal chegar para o velório dele. Aí passa um carro, passa outro. Ele estava com aquela ânsia de compartilhar, de ver o que eles estavam falando, né, comunicando. Aí ele se aproxima de um grupo, aí eles estavam comentando sobre um caso de um vereador da cidade, que teve um problema lá, um escândalo, e estavam comentando. E aí ele chegou, aproximou-se, se sentiu mal, porque aquela vibração, estavam criticando, é uma maledicência, aquela vibração fez mal para o irmão Jacob. Aí ele se afasta. Aproxima-se outro grupo, ele vai lá querendo, né, receber, se comunicar pelo pensamento. Eles estavam especulando sobre as despesas do velório. Quanto que custou o caixão, né, as flores, aquela coisa, aquilo outro, né, o tal do mausoléu, porque irmão Jacob eram muitas posses, né, ele foi muito abastado. E ele se sente mal com aquilo, se afasta. E ele já estava meio desolado, né, com aquele pessoal que ia no velório dele, com o pensamento voltado para qualquer outra coisa. E aí esse que aproxima-se um carro envolto num círculo luminoso. E ele achou aquilo curioso, perguntou para o benfeitor, o amigo que estava junto, e ele disse assim: naquele carro há uma oração sincera, há um coração verdadeiramente devotado em amparar. Por isso há o círculo luminoso. Quando ele se aproxima, ele recebe a prece que aquela pessoa estava fazendo no veículo. E ele se sente bem, ele ganha energia, se renova, se anima. Então veja, é o próprio morto que está vivo, testemunhando as experiências do seu velório. E ele só foi beneficiado por aquele que veio numa prece sincera. Não aquele falatório, comentando, às vezes fica aquela ladainha do que a pessoa fez, do que ela não fez na vida. Não, era só uma prece sincera. Era uma prece que dava o testemunho de amor, o testemunho de que a vida é imortal. Isso beneficiou a ele. E aí o Dr. Bezerra remata a situação dizendo: bem-aventurados são aqueles que têm nos seus velórios pouca gente, ou velórios assim, né, sem muita auê. Porque quando junta esse tanto de gente, o que você acha que vai acontecer? Vão comentar das despesas, do vereador, de tudo, menos fazer uma prece sincera. Mas, pela graça de Deus, como eu havia falado do caso do Dimas, nós somos protegidos contra essa invigilância dos nossos irmãos, né? Muitos de nós vamos ser protegidos por aqueles que vão no velório querendo saber quanto que vai custar, ou fazendo determinados pensamentos que vão afetar o morto.
nós não recebemos pela graça de Deus, desde que mereçamos, que era o caso de Dimas. Então é interessante tudo isso e nós podemos concluir com uma imagem para nos consolar, que é a imagem que Allan Kardec utiliza, de que a morte podemos imaginá-la apenas como uma viagem para um país distante. Então, imaginemos que temos um filho, vai fazer um intercâmbio, ou se mudou uma proposta profissional no exterior, país distante, e ele vai, é difícil, vamos imaginar que as comunicações sejam difíceis, é difícil você se comunicar com ele, mas não é impossível. E ele vai para aquele lugar. Naturalmente, aquele que ama sofre. Ninguém fica feliz com a ausência dos entes queridos. Mas quem ama libera também, quem ama liberta. Se é para o bem daquela pessoa fazer aquela viagem, mesmo que ela vai se ausentar da minha presença, eu vou envolver em amor. Então me alegro com a distância, com ela estando lá, está bem, está aprendendo, está se desenvolvendo, está feliz, mesmo distante de mim. A morte é isso também. É apenas uma viagem. É possível se comunicar com aqueles que foram? Perfeitamente possível. Acontece sempre nas casas espíritas. E não só. Acontece, na verdade, com todos nós, porque a mediunidade é um fato desenvolvido em todos. Às vezes, numa prece sincera, no recanto do nosso lar, a gente recebe a presença dos desencarnados. Eles não vão dar mensagens inteligíveis, falar tudo, mas você sente que ele está ali. Isso basta, porque o amor comunica sem palavras. Então, há comunicação entre vivos e mortos. Assim como há comunicação quando alguém faz uma viagem longe. Então a gente não precisa desabar, ficar com aquele pânico quando alguém morre. Imaginemos que está fazendo uma viagem e que depois nós também vamos fazer essa viagem e reunirmos todos do outro lado da vida. É uma viagem que alguns fazem antes, outros fazem depois, mas todos fazem. Então a mensagem que fica é: diante da morte dos nossos entes queridos, daqueles que foram a quem amamos, nós temos que fazer a seguinte pergunta: o que de bom eu posso fazer com tudo que eu recebi desta alma, deste coração amigo? Porque nós recebemos muito. Nós convivemos um bom tempo com aquela pessoa e sempre estamos recebendo. O que eu posso fazer de bom? Porque se eu fizer algo de bom com o que eu recebi, aquela pessoa estará viva lá, mas estará viva aqui também. Porque o que ela me ofereceu, eu estou oferecendo para os outros. Está vivo, está fluindo, está sustentando os corações. Então não é dizer: ah, meu Deus, a pessoa não está mais presente, o que eu vou fazer? Não, lembremos o que já foi feito, o que já foi dado. E com isso façamos o melhor. Porque do outro lado da vida estamos sendo testemunhados. E esta pessoa, esses amigos que já foram antes, eles vão ver: olha, aquele ali, veja quanto eu ofereci para ele e veja quanto ele fez com o que eu ofereci. Quantos corações foram consolados, amados, servidos. O luto é um momento de introspecção. É um momento talvez desse filme para nós também, que a gente lembra de toda a vida que tivemos com aquela pessoa. Recolhemos tudo que recebemos dela e vamos doar. E assim a gente faz ela viva. Porque um dia nós vamos retornar para o outro lado. E essa pessoa vai nos receber com alegria. E dizer: com o que eu te dei, você serviu. E aquilo me beneficiou do lado daqui. Porque eu estava vendo tudo. Nós estamos sendo testemunhados por eles. Será que estamos fazendo algo de bom com o que recebemos ou não? Porque o testemunho é permanente. E a comunicação é permanente. Porque o amor busca aqueles que se amam em qualquer lugar do universo infinito. Para aqueles que se amam não há distância, não há separação física, não há nada que nos separe para sempre. Porque o amor é um vínculo atemporal que não conhece limitações no espaço. Se eu estou amando aqui os outros, fazendo algo de bom com o que recebi do meu ente querido, esse amor se comunica com ele lá e ele recebe e fica feliz. É o melhor que podemos fazer, porque a morte vai nos visitar também. Imaginemos se não fizermos nada disso, se caiamos naquele luto perturbador, uma depressão, começamos a adoecer.
O que não está vendo o outro lado da vida, aquele ente querido? Será que está feliz? Com aquele que se desaba, porque eu precisei voltar um pouco antes e ele precisou ficar um pouco mais? Nós temos que lembrar disso, porque um dia a gente vai ter que comunicar essas memórias do outro lado, que possa ser algo bom. Então eu encerro com uma fala, até poética de André Luiz, que está no livro Nosso Lar, no prefácio. Ele diz assim, dando um testemunho, né, de tudo que ele viveu. Uma existência é um ato, um corpo é uma veste, um serviço é uma experiência, um século é um dia, uma morte é um sopro renovador, porque a vida é eterna e segue para sempre. E a pergunta que fica, será que estamos preparados para viver para sempre? Muita paz a todos, muito obrigado.